de lá e vem se conhecer pessoalmente, e de lá até hoje estou enferrada na missão do Senhor, glória a Deus. Peço que os irmãos abram comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 9, glória a Deus, a partir do verso 1º. 2 Reis, labandaste, coiandaste, comanália, retio, sou, lamandácia. 2 Reis, capítulo 9, a partir do verso 1º. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Confesso que foi uma batalha para chegar hoje aqui. Eu pensei, será que vai dar para chegar ainda a tempo? Porque o Uber que eu tinha chamado parou no meio do caminho. E eu tive que chamar um outro Uber e demorou bastante para chegar até aqui. Mas Deus preparou, né, o dia e a hora. Sei que está chovendo, tem muitos que não conseguem atravessar a Macedônia, atravessar o tipo de chuva para adorar o Senhor. Mas louvo a Deus para os amados irmãos enfrentar a chuva assim como eu enfrentei, está aqui na casa do Senhor. Mesmo passando um pouquinho de frio, mas estamos aqui buscando aquele que tem a chave de liberar o milagre, aquele que tem a chave de liberar a salvação. Glória a Deus, aleluias. A igreja achou, amém? A palavra nos fala assim, 2 Reis, capítulo 9, a partir do verso 1º. Então, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepara-se, leve com você este vaso de azeite e vá à terra morte de Gileade. Quando chegar lá, procure Geu, filho de Josafá, filho de Nissim, entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se vá, levante do meio dos seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois, abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi à terra morte de Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Geu perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então, Geu se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Geu e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos e os profetas e o sangue dos servos do meu senhor. Amém? Até aí, a igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias. E eu pedi a Deus uma palavra, Deus colocou essa palavra fortemente no meu coração. A palavra do Senhor vai nos falar lá em 1 Reis, no capítulo 19, uma ocasião do qual estava ali Elias se escondendo de Jezabel. Para quem não sabe a história de Elias, o homem que enfrentou muitos profetas de Baal naquele monte. E quando está ali, Elias enfrentando aqueles profetas de Baal, Deus dá a vitória. Chega um momento que Elias é ameaçado, eu sou terrestre, por Jezabel. E ele vai a um lugar para tentar se esconder de Jezabel. E quando ele vai a esse lugar tentar se esconder de Jezabel, a palavra do Senhor vai nos falar, que Elias estava ali pedindo a Deus uma resposta, porque ele queria parar a caminhada dele. Porque Elias estava passando um processo de muita fúria devido à opressão de Jezabel sobre todo aquele reino de Israel. E a história vai nos contar que Elias recebe uma direção de Deus. Qual a direção? Deus fala para ele: Elias, bebe pouco, como a tua caminhada é longa. Mas eu quero que tu vá, Elias, a um lugar. Eu quero que tu vá a um lugar, levanta Eliseu como profeta, e eu quero que tu vá em um lugar e levanta Zé como rei da Síria, e eu quero que tu vá também lá em Ramote de Gileade e levanta Geu como rei de Israel. Passou-se o tempo, Elias ali tentando fugir de Jezabel ali ameaçando ele, querendo tirar a vida dele, porque ele matou com esses profetas de Baal. Deus permite Elias ser, quem não sabe da história, ele ser levado pela carruagem de fogo. Só que antes de Elias ser arrebatado pela carruagem de fogo, ele deixa sucessor Eliseu. Quando Eliseu ele vem para suceder o chamado de Elias na terra, aquilo que Deus tinha mandado outra hora, como falar em 1 Reis, no capítulo 19, que Deus deu a ordem para Elias fazer na terra, Deus passa o comando para Eliseu. E Eliseu vai fazendo a direção do que Deus manda ele fazer. Vai lá, levanta Zé como rei da Síria, e chega um momento que Deus fala a Eliseu, vai lá e levanta Geu como rei sobre todo Israel. Mas o mistério dessa palavra é que Deus, ele foi a um lugar, como estratégia. Ele foi visitar aquele homem chamado Geu e levantou ele como rei de Israel com um grande propósito, para terminar toda a casa de Acabe. Só que me chama a atenção nessa palavra que a palavra vai nos falar que Acabe tinha feito muito mal para toda a nação de Israel.
Acabe tinha matado muitos profetas. Acabe tinha destruído, muitos homens de Deus. Acabe roubou até a vinha de Nabote. Mas passou-se o tempo, parecia que Deus não estava vendo nada. A injustiça, a opressão daquele povo. Mas chega um momento que Deus chama alguém que ninguém nem conhecia. E Deus dá uma ordem, diz assim: Egeu, estou te levantando como rei de Israel, para tu acabar com toda a sentença, eu sou decanto na vida de Acabe, para tu tirar toda a raiz do mal, para tu levantar uma nova geração, um novo templo. E o que me chama a atenção nessa palavra é que Deus, ele, além de chamar Geu, ele colocou em Geu uma coragem para ele fazer o que muitos poderiam até fazer, mas não tinha coragem para executar o que Deus confiou na mão de Geu. O que foi que Deus confiou na mão de Geu? A missão de desragar, cortar toda a raiz do mal daquela geração que Acabe tinha feito durante muitos anos. Mas quando estávamos nessa base, começou a passar muito mistério lá dessa. E Deus começava a falar no meu coração, trazendo para o dia de hoje, que tem pessoas que Deus permite ficar no tempo de esconderijo de Deus. Tem pessoas que Deus permite ser provado, ser pisado, ser zombado. Mas talvez quem olha não imagina o que Deus está colocando dentro do vaso. Talvez quem olha na maneira só a minha história não imagina o que está sendo gerado dentro do vaso. Porque Geu foi resposta para um povo que já sofria muito tempo na mão de Acabe. E talvez aqui tem pessoas que Deus está gerando nesse tempo de processo para ser resposta no amanhã para muitas vidas e para muita gente. Labandai, eu sou derrece. Eu venho te falar aqui nessa noite da comanácia. Está doendo, Ramandai, eu sou decanto. Está travado, Alabai, eu sou decanto. É Deus falando assim para alguém, Labai, eu sou. É o processo necessário para eu te levantar no dia do amanhã. O que me chama a atenção nessa palavra, Labandai, comanácia, é que passou-se o tempo, Acabe morreu. E ele aparentemente não pagou pelas consequências. Mas Deus já falou assim para eles: Elias, eu vou levantar um rei, e esse rei vai acabar com toda a raiz do mal. Só que quando Deus falou com Elias, Geu nem era nem conhecido. Ninguém sabia quem era Geu. Ninguém sabia que ele era um capitão desconhecido, como nós somos no dia de hoje. Ninguém sabe quem é a pastora Andrés, ninguém sabe quem eu sou, quem é a pastora, ninguém sabe, ninguém está vendo nada. Mas estava lá Geu dentro da onde? Da guarda de Acabe, sendo capitão do exército de Acabe. O que me chama a atenção é que Deus não chamou quem estava fora, Ele chamou quem estava dentro. Sabe o que Deus está falando nessa última para você nesse dia? É que aonde tu estás, pode até parecer que o cenário não é coerente com a promessa, porque quando Deus nos faz promessa, o cenário nunca vai ser propício para que a promessa aconteça. É Deus falando assim: aonde tu estás, talvez tu não tenha recurso, não tem que te apoie, não tem que bate no teu ombro para dizer assim, vai dar certo, para te encorajar. Mas Deus está falando nesse dia chamado hoje, aonde tu estás é o lugar que eu quero fazer um de repente e te chamar pelo nome para mudar a tua história. Porque estava lá Geu, Alabandai, eu sei, de Candramanácia, como qualquer dia na vida de Geu, sendo capitão da guarda, guerreando lá por um homem que não merecia ser defendido. Mas o que me chama a atenção é que Deus chama os improváveis, como o pastor estava ministrando, aqui falando. Deus, ele chama que ninguém dá nada. Deus, ele chama que ninguém conhece. Porque ele precisa fazer, eu sou algo, para que todo mundo veja que a glória é dele. Deus não precisa chamar quem sabe fazer tudo perfeito, não. Ele chama até quem canta, eu sou gago. Ele chama até, eu sou que começa a ler, depois esquece tudo, depois tem que ler de novo. Deus está falando com alguém nesse dia chamado hoje. Não te preocupe com o teu comer, somente faça. Labandai, eu sou derressa. A missionária faz tempo que eu carrego uma promessa que eu vou ser pregador da casa do Senhor. Tem pessoas que carregam a promessa, mas não tem coragem de começar a dar o primeiro passo. Tem pessoas que recebem o projeto de Deus, mas não tem coragem de colocar eu sou de canto de prática a ordem da bombaça. Só que nessa história aqui foi diferente. Quando Geu recebeu a ordem que ele ia ser rei de Israel, de início, a história vai nos contar que quem estava do lado dele perguntou: quem foi aquele moço que chegou falando com você, te levou para um cantinho? Ele te falou alguma coisa certa? Chamaram até o jovem que foi encarregado de levar a mensagem de Eliseu para Geu, que ele ia ser rei de Israel, chamaram até de louco. Aí perguntaram: Geu, o que foi que ele te disse? Aí Geu começou a falar e disse que eu vou ser rei, que eu vou se levantar para destruir a raiz de Isabel, de Acabe, a raiz do mal. E os capitães começam a falar assim: então tu vai ser rei, então viva o rei Geu, e começa a levantar o próprio homens lá, começa
para Geu não foi uma ordem fácil de se cumprir, não. Não foi uma ordem que você cumpre em um dia, em 2 dias. Porque tem pessoas que Deus manda fazer algo que nem é tão difícil, mas tem pessoas que Deus manda e não quer fazer nada. Deus manda fazer algo que não é nem tão difícil, mas tem pessoas que ficam sempre colocando dificuldade, colocando empecilho para fazer uma ordenzinha pequena que Deus dá. Mas Geu, o que me chama de atenção nessa palavra, é que além de escutar a ordem de Deus, ele acreditou na ordem que Deus tinha dado para ele. E tem pessoas que vivendo uma vida, sabe, de decadência espiritual, porque não crê no que Deus falou, não crê no que Deus usou o profeta. Vive ali, eu sou daqui do mesmo cenário, mas não quer se colocar na posição para fazer o projeto acontecer. Geu teve que se posicionar, porque para viver promessa, tem que entrar na posição. Para viver a labaiocomanácia, o novo do Senhor tem que entrar no posicionamento, labandácia. Só que tem pessoas que infelizmente só entram no posicionamento depois da dor, depois de uma perda, depois de Deus ter que fazer muito reposição para a pessoa acordar o caminho que Deus quer que siga. Meu Deus, aleluia. E já estava lá naquele lugar como um capitão da guarda. E de repente um jovem vai lá, derrama unção, derrama um azeite, diz a ele a ordem, ele reúne com os homens e começa a colocar já em prática o projeto que Deus mandou ele fazer naquele tempo de Israel. E quando já começa a colocar na posição, quando os reis começam a escutar que ele estava furioso, os reis começam a se perguntar, ele está vindo em paz? Ou ele está vindo para nos fazer o mal? E lá vai Geu com a ordem, com os cavaleiros, e ele começa já a matar o Jorão, a matar Casias, e começa a fazer todas as ordens de Deus. Chega um momento que quando os 70 filhos de Cantoramanasse de Acabe escuta que Geu está começando a matar os que estavam na linhagem do trono, começa a se preocupar e começa a mandar recado, por favor, não mata a gente não. A gente promete que a gente vai ser teu servo, a gente promete que a gente vai estar ali contigo, mas Geu não está nem aí para a bajulação. Já não está nem aí, eu sou para entrar em atalho. Já não está nem aí para pegar o caminho, eu sou de canto da paz. Porque Deus deu a ordem, que era para matar, para quebrar, para desfazer. Só que o que me chama a atenção nessa palavra é que Deus queria que Jesus colocasse na posição para fazer limpeza no lugar. Para arrancar tudo que estava imundo, tudo que estava podre, tudo que estava eu sou de Camanácia em pecado. Só que tem pessoas que não estão conseguindo viver em santidade, sabe por quê? Porque não consegue arrancar o pecado. Vive ali guardando o pecado no bolso, lebandaia ou comanasse. Vive ali com ídolos no coração, com mágoas, lebandasse, com feridas na alma, labaiaçai. E Deus está falando com alguém aqui, está chegando já a hora, Ramandaia, só de fazer a promessa se cumprir, labandasse. Mas será que tu está preparado para viver essa promessa? Porque tem pessoas que muitas das vezes têm até promessa, mas está vivendo um retardo espiritual, de bênçãos, até na vida sentimental, tudo travado, tudo amarrado, porque não está andando na santidade que Deus quer. A palavra que Deus colocou no meu coração não foi uma palavra de recebe uma casa, recebe um carro, não. O que Deus está no meu coração é que tem pessoas aqui que Deus quer fazer algo muito grande, muito lindo, mas que precisa andar na santidade com Deus. Porque a ordem de Deus era que ele seria rei, mas para ele ser rei, ele tinha que fazer o quê? Quebrar, arrancar todo o mal, até os altares de Baal, tudo que era ruim, ele tinha que tirar. Só que tem pessoas que estão na casa do Senhor, mas não tem coragem, só de abrir mão até de uma amizade que não está te trazendo mais bem. Ah não, mas se eu me afastar dela, vai pensar mal de mim, vai pensar que eu estou sendo santo demais. Às vezes tem que ser meio duro mesmo, para que a promessa se cumpra, a gente vai ter que fazer limpeza, até nos contatos quando ele manda. Olha maior como nasce. Deus está mandando falar aqui para alguém, dessa, que vai ter pé de tropeço do caminho, que ele vai ter que tirar. Eu sou de resto. Porque tem alguém que não quer somar contigo, de como nasce, mas quer só espiar para ver onde que vai chegar. E Deus precisa fazer limpeza na tua história. Como nasce. Lá e a sede resto. Eu me lembro que anos atrás, em 2018, eu estava lá na Bahia. A minha vida era cheia de vasos, cheia. Vivia num monte de vaso para cima e para baixo. E chegou um tempo que Deus falou assim para mim, filha, eu vou começar a te mostrar quem é quem. E eu comecei a fazer ali as aulas de Deus, fazer as marchas que Deus tinha mandado a fazer. Onde Deus mandava visitar, eu ia visitar. Onde Deus mandava eu ia. Só que passou-se um tempo, alguns começaram a receber a vitória e começaram a empinar o nariz. E começaram a meio que me distratar, porque eu não vi acontecer logo na minha vida. A promessa não veio se cumprir de imediato. E começaram a fazer discriminação de mim, começaram a me colocar apelidinho, Rebequinha do Monte. Onde eu passava, pode ser a Rebequinha do Monte. Quem um dia andava comigo a pé, estava andando de carro, nem me dava carona, me dava só pode ser de longe, assim, nas lenhas do carro.
E eu comecei a labar, eu só me enfurecer com isso. Eu falei, Deus, que tantas pessoas ingratas são essas? E Deus começou a falar assim comigo, filha, mantenha a tua essência em mim, mantenha teu foco em mim, não seja como é, seja diferente. E eu comecei a buscar para Deus começar a limpar meu coração, e para Deus me dar estrutura para suportar o processo que Deus tinha me avisado que eu ia passar por decepções. Tem coisas que Deus te avisa antes de acontecer. E a decepção foi necessária eu passar. Não sei porque eles estão andando falando nesse mistério, nesse testemunho aqui agora. E eu me lembro que nesse processo, nesse monte, de repente Deus começou a arrancar um por um. Quando eu pensei que ia ficar alguém, não ficou ninguém. Eu falei, pronto. Agora que eu descobri que eu não tenho amigo nenhum. Mas não saíram por briga, saíram de forma leve. Cada um seguiu o seu caminho porque achou que eu não tinha muita coisa mais o que oferecer na unção. Porque tem pessoas que eu quero andar contigo até onde tu pode oferecer algo. Só que Deus, ele não te descarta. Deus, ele não te descarta. E eu me lembro quando eu estava ali naquele processo, eu comando, sempre que nós estamos falando, mas tem gente que precisa dessa palavra. Deus queria uma reviravolta na minha vida, de repente tão grande, que quando todo mundo pensou que não ia acontecer nada, cada um no seu cantinho, Deus me arrancou pela raiz da minha terra chamada Bahia, porque eu sou baiana. Faz mais de 3 anos que eu não sei o que é Bahia. Deus me arrancou assim de um dia para o outro, de repente. Só que eu vivia debaixo de promessa. Só que eu não via acontecer a promessa, porque toda vez que Deus usava vaso, que eu ia viver a promessa, eu olhava para minha vida e falava assim, pai, está difícil. Essa promessa aqui não tem como acontecer. Não tem como, pai, esse projeto é muito grande, porque o cenário está muito dificultoso, não tenho recurso para nada. Aí eu peguei pela fé, comprei uma mala, dividi em 10 vezes lá no crediário da loja, eu comecei a ir para aquela mala. Tu falou que ia me levar para outra terra, uma terra distante, para um estado que eu ia entrar e descer em avião. Se for da tua vontade, vai se cumprir. E eu bem na minha, descansando, como eu penso que não, os povos todo mundo se afastam, como eu penso que não, Deus queria um revolução trabalho. No telefone, uma irmã que o senhor há 1 ano e pouco atrás, veio de encontro a mim e falou assim, Deus mandou te abençoar, não sei em quem. E começou a orar, Deus mostrou para eu vou pagar a tua passagem. E Deus mostrou para ela que lugar que eu tinha que morar. E Deus com vontade de outros profetas também, era no Paraná. E Deus me levou para o Paraná, eu morei 3 anos e pouquinho lá. Só que eu me lembro que para a promessa de Deus se cumprir, Deus teve que fazer peso na minha vida, na minha história. Até parentes meus, Deus, ele começou a criar até afastamento, porque eu não entendia o que Deus tinha comigo. E tem pessoas que estão passando esse processo de rejeição, de solidão, de abandono, de desprezo, e se pergunta a Deus até quando, lá Bahia como Nácia. Porque eu estou fazendo a tua obra, mas ainda assim não estou vendo acontecer milagre, não estou vendo alguém ser liberto, que o Senhor me prometeu que ia ser liberto, não estou vendo da restauração a nível sentimental. Deus está falando com alguém nesse dia chamado Oxe. Não olhe para o vento. Não olhe por vento, Labandaça. Enquanto o profeta estava aqui falando, eles começaram a passar mistério, Labandaça, de como Deus estava falando com alguém nesse lugar. Não olhe para o vento, só olhe para mim, porque a promessa está na minha mão, a promessa está de pé. O tempo e a hora é minha, Labaia, como eu sou terrestre. Deus fez de repente tão grande na minha vida que quem se afastou começou a mandar recado para mim. E começaram a perguntar, quando que tu volta para cá? Tu vem quando, missionário? Nós estamos com saudade de você. E eu ali, na sabedoria, eu falei assim, eu não sei quando vai ser o tempo de Deus, quando Deus me mandar voltar, eu não sei se eu vou voltar. Eu ficava assim, porque eu não sabia o que ia acontecer de repente. Mas no meu coração eu estava revigorada por Deus, porque eu vi realmente que Deus cumpriu a promessa na minha vida. Mas Ele cumpriu não quando eu pensava, que não tempo que Ele ia fazer, mas no tempo quando eu estava descansada e quando eu tinha também me desfeito de pessoas que Deus mandou eu cortar contato. Porque para eu crescer no nível espiritual que Deus queria que eu crescesse, tinha pessoas que Deus falava para mim assim, filha, não vai entender a tua fé, não vai entender a tua busca. E quanto mais eu buscava, a minha avó chegava assim e falava assim para mim, assim, está vivendo de profetização até quando? Vai ficar só buscando. Só que o que eu estava passando, estava gerando em mim um milagre para contar lá na frente. Tem pessoas que ainda não estão entendendo que o que está passando é Deus fazendo. O que está acontecendo não é nem Deus punindo, é Deus te tratando, te lapidando para te colocar onde Ele tem que te colocar. Porque para Deus mandar um profeta e até um homem desconhecido e fazer assim, vai ser rei, não pense que é de Oropaulo que Deus faz isso não. Antes de Deus te derramar a promessa, Ele te prepara antes. Tem um preparamento antes. Só que tem pessoas que não querem passar pelo preparamento de Deus. Tem pessoas que infelizmente, como a terrestre, quer só receber tudo pronto, mas não quer passar pela preparação de Deus. E as pessoas vão nos falar que quando o Gélio começa a executar o projeto dele, tentaram lá para eu só comprar gel, para que Gélio não cumprisse o que Deus mandou ele fazer, mas Gélio não se vendeu. Gélio foi até o fim na missão.
E chegou o momento que Geu reuniu todos os profetas de Baal. Alabaia como eu sou derreço. E Deus manda Geu matar um por um. Ele tira, ele limpa todo aquele lugar, derruba os altares de Baal. Só que Geu tinha que derrubar os altares de Baal. Ele tinha que arrancar tudo aquilo que era de ídolo, tudo aquilo que não era da vontade de Deus. Será que é você ter arrancado aquilo que não tem agradado ao Senhor? Será que é você ter entrado na posição, Allah, eu como nasce, e deixado Deus fazer, Allah, eu sou de resto, aquilo que Ele quer fazer na minha, na tua vida, Allah, eu como nasce. Eu estava ali sentada, me estava no meu coração, Allah, eu como nasce, que aqui tem muito diamante na mão de Deus, aqui tem muito projeto de Deus. Mas tem que, Allah, eu só entender, Allah, eu sou de resto, que tudo que está te faltando hoje, tudo que está sendo, Allah, eu sou arrancado pelo próprio Deus na tua vida, é Deus preparando a tua estrutura para um grande milagre. Porque Deus precisa trabalhar na estrutura de Cristo aqui nesse lugar. Porque Geu estava crescendo, ninguém estava vendo não, até que um dia Deus fez um de repente e chamou ele naquele cenário. E Deus falou assim com alguém que Ele vai chamar pelo nome e vai colocar em um lugar grande, para o nome dele ser glorificado. Lá eu sou de comandácia. Lá Bárcia. Pastora Andressa, quando eu sentei aqui no altar, até perguntei para a irmã, ela é a pastora presidente? Porque quando eu cheguei aqui, Deus me mostrava muita semente em cima do teu altar, muita semente. E Deus falava para mim que essas sementes são de profetas e ministros que subiram nesse altar e depositou semente da parte de Deus. Só que Deus me mostrava que a promessa que Deus usou os profetas para falar, e Deus me usou também para confirmar, é que esse lugar ainda está muito pequeno, para o que Deus vai fazer, Deus me mostrava assim, pastor, só para tu se preparar, que tem pessoas que vão começar a desanimar contigo. Vão dizer assim, Libiocomanácia, ainda ainda não vejo, eu sou o cenário, eu sou preparado para que essa promessa que é muito grande se cumpra, porque a promessa que Deus te fez, pastor, é que a senhora vai até abrir até filiais de canto, porque começa aqui, depois começa em outro lugar e começa a expandir. Eu sou de resto, porque o que Deus na tua vida, no teu ministério é diferenciado. Quanto no meio dos teus até hoje não entende porque tu teve a coragem de iniciar essa obra, Ramando Comanás. Tem pessoas que estão indo no lugar que tu trabalha, naquele salão lá, para tentar sondar, até para ver que tu está ganhando algum dinheiro através da obra. Porque estão dizendo assim, Labandessa. Vamos ver se ela vai prosperar com essa labandessa. Vamos ver que esse projeto é de Deus, Labandecomanácia. É Deus falando assim com alguém nesse dia chamado hoje também através da profecia, Labandecomanácia. Que quando tu começar a executar o projeto, vão começar até lá, eu sou, se fazer desanimar para não colocar o projeto lá, eu sou em ordem, na frente de Comanácia. E Deus mandar dizer para a senhora que a senhora é uma coração como um Geu, Labandessa. Porque eu tenho comprado muitas guerras lá, eu sou nesse lugar. Em prol de muitas vidas, Labandecomanácia. E muitos ainda têm falado assim, Labandecomanácia, cadê Deus na vida dela nisso? Está faltando isso, está faltando aquilo, Labandecomanácia. Mas tu tem com Deus, mulher, uma aliança inquebrável, uma aliança, Labandecomanácia terrestre. E Deus fala assim para ti, te prepara, porque tem um tapete grande para tu passar. Esse tapete é o tapete da honra do próprio Deus. Porque Deus mostra assim, Labandecomanácia terrestre, que devido ao recurso, tu não conseguiu colocar para frente um projeto tão antigo de Comanácia. Só que Deus fala assim que o tempo e a hora é dele, que ele vai criar uma situação, vai te mandar chamar pelo nome. E no meio dos grandes, Deus vai te colocar de tal maneira que vão dizer assim, como foi que ela conseguiu, ó, eu sou ministrar num lugar tão conhecido daquele, Labandessa. E Deus fala assim pra ti que hoje, de como tu tá no cenário lá, mas aparentemente, de como eu sou pequeno, seco, sem ninguém que acredite, porque muitos estão vindo aqui, mas muitos não acreditam na tua chamada lá, e a como nasce. Só que o caminho vai ser grande de Comanácia. Porque na tua mão, veja até lá, eu sou uma grande obra social. E a obra social vai ser tamanho tão grande de Comanácia, que muitas prostitutas lá em Comanácia vai voltar de volta ao chamado Labandessa que se perdeu. Enquanto eu estou falando aqui com a pastora, eu vejo da tua mão uma unção de restauração de identidade profética. Deus está falando no meu coração para te dizer assim, que pessoas vão ser restauradas espiritualmente na chamada através da tua vida. Pessoas que pararam de profetizar, vamos lá profetizar. Pessoas que saíram da chamada e foi para o mundo através da tua vida. Deus vai fazer voltar para o lugar. Ramando como eu sou de resto. Porque Deus está falando assim, que projeto lá eu sou de canto começa pequeno. Projeto de Deus começa pequeno lá como nasce.
Só que tem pessoas que estão falando nisso chamado hoje, que precisa ter coragem e tomar determinação e colocar em prática o projeto que Deus mandou você fazer. Porque não adianta tu ter promessa, receber várias confirmações, mas não entra na posição, não faz nada acontecer. Tem pessoas que têm a promessa, mas não desce a madrugada, não ora, não rompe o monstro, não faz nada, quer que Deus faça tudo de repente. A unção para você receber te passa por um processo. Nem a unção e nem os dons vêm de graça. Tem coisa que Ele dá pela graça, mas tem coisa que se você não descer na cadoleira, Ele não revela, Ele não dá, Ele não entrega, Ele não faz, Ele não liberta. De como eu sou terrestre. Na tua vida, Deus está escrevendo uma história nova hoje. De como eu sou terrestre. Porque Deus precisa quebrar alabaio comanácia, um grande espírito de depressão que te seca naquele lugar. Alabaio comanácia. Enquanto eu ministrava aqui, Deus me mostrava que teu coração, eu sou de canto, uma ferida muito grande, uma angústia de comanácia. Porque tu está passando por uma injustiça, labandessa. Só que o tempo é de Deus, a hora é de Deus, tudo tem um propósito nessa situação que tu está passando, tem um propósito. Há um testemunho que vai ser gerado através dessa dor, através desse cenário, labandessa comanácia. Só que Deus quer te levantar no louvor, alabandessa. Deus Ele quer te levantar, eu sou nesse processo de canto, alabança. Mas porque tu ainda teme, labaiocomanácia. Há momentos que eu vejo dentro de uma guerra interna, labandessa. Eu não sei se eu faço, se eu não faço, se eu vou, não vou. E Deus está falando assim, toma o primeiro passo, que eu vou colocar o chão, de comanácia. Toma o primeiro passo, que eu vou colocar as ferramentas na tua mão. Toma o primeiro passo, de comanácia, eu sou terrestre, que eu vou te dar a estratégia, de comanácia. Deus é assim, a estratégia que tu precisa, tu desce, que eu vou te entregar a estratégia. Tu pede a Deus, a realização de um sonho. Mas tu se pergunta, mas eu não sou capaz para esse sonho acontecer. Eu quero que ele aconteça, mas me sinto tão pequeno, tão incapaz. De canto na manácia. Só que Deus fala assim para ti, de comanácia, que o sonho de que eu sou de canto é grande, de comanácia. Mas maior é ele para te dar estrutura e capacitação para o sonho acontecer. Mas Deus fala assim, entra tu na posição. Sai de cima do muro de comanácia terrestre. Eu vejo que uma guerra tão grande que tem gente que não quer nem vir para a casa do Senhor, de tamanho que vem a tristeza, o cansaço, o desão, a banda de comanácia. E quantas amizades estavam no teu caminho, Deus permitiu se afastar de ti. Porque muitos olham para tu, duvidou da tua capacidade para esse projeto acontecer. Mas Deus assim, se coloque na posição, porque eu vou me revelar a ti em sonhos das madrugadas. Lhe canto na maneira terrestre. Tem pessoas que precisam entender que se não entrar na posição, a promessa não vai acontecer. Deus quer que alguém entre aqui na posição. Deus precisa que alguém entre aqui na posição. Como eu olho para ti, eu vejo de como ameaça uma estrada lá, eu sou muito grande na tua frente. Vejo na tua mão uma Bíblia lá, eu sou de canto, tem um grande chamado, evangelista da casa do Senhor, de como ameaça. Só que Deus me mostra que no meio da tua casa tem muita serpente, no meio da tua família, lá, como nasce. Eu vejo embaranhado lá, como nasce. E eu vejo pessoas lá, eu sou torcendo até para tu quebrar lá, como nasce. Só que Deus fala assim para ti, de como eu sou terrestre, que em cima de um monte Ele vai te renovar, de tamanho tão forma, lá, desce, que nunca mais tu vai se ver como tu se vê hoje. Porque dentro de ti, lá, eu sou de canto, tu tem uma frustração grande de como nasce. Só que Deus fala assim, que Ele vai te dar uma unção, que é necessário tu receber essa unção do céu, para tu vencer gigante que está na tua frente ainda, lá, desce. É como tu começa a fazer algo, quando pensa que vai dar certo, tudo começa a ficar travado. Tu vive uma vida dentro de ciclos e ciclos e ciclos, e nada se rompe, nada se muda. Só que Deus fala assim, é um posicionamento teu, Labandessa. Deus fala assim para ti, de como o terrestre, que não precisa de muito, é só tu abrir mão de algumas coisas que tu sabe, Labandessa, que tende a trabalhar para tu crescer no que Deus tem para ti. Eu vejo tu até se esforçando, tu andando meio bambelando, tu andando meio fraco, mas dentro de ti tu tem uma força que tu se pensa assim, como é que eu consigo ainda manter firme nisso? Porque é o próprio Deus te sustentando, porque o projeto, Labandessa, vai surpreender a muitos ainda, Labandessa. Deus te fez uma promessa muito, muito linda, Labandessa, como nasce. A Deus fala, Senhor, Labandessa, essa promessa é muito grande, será que eu devo acreditar, Labandessa, como nasce? Só que eu te vejo em cima daquele altar ainda, Labandessa, contando grande testemunho, Ramandá, eu sou terrestre, e nas tuas mãos, Ramandassa, Deus vai colocar, Allah, eu sou uma unção, Labandessa, eu sou de prosperidade, de como nasce. Ei, eu te preparo, Labandessa, como nasce, porque eu vou começar a partir de hoje a fazer separação de contatos na tua vida, Labandessa, porque tem contato que volta e meia, Labandessa, eu até te admira, mas por dentro fala bem assim, ele não pode chegar lá, Labandessa, como nasce, eu tenho que ser melhor que ele, e tu até se sente muitas vezes chacotado, Labandessa, como nasce. Só que Deus fala assim para ti, se firma teus pés na rocha, firma teus pés na rocha, porque eu vou fazer um grande testemunho, grande obra na tua vida. Rastucou, andariace, caiace, rimiocou, estucou, maná, eu sou terrestre. Lamantou como anel seu terrestre. Lamácia. Já foi a resposta que Deus precisava para aquele tempo. Ramandai, eu sou terrestre.
E Deus está gerando respostas aqui para o amanhã, para a vida de muitas pessoas de como nasce. Tem resposta de Deus sendo gerada para uma nação. Tem resposta sendo gerada, eu sou para índios. Tem resposta sendo gerada para prostituta. Tem resposta de Deus aqui sendo gerada para um tempo lá na frente do amanhã. Deus vai entender através dessa palavra que Deus falou para Elias: eu vou levantar um rei que vai acabar. Já estou terminando a mensagem. Eu vou levantar um rei que vai acabar com toda a raiz que a casa de Isabel fez durante muitos anos. Só que quando Deus chamou Geu, como eu falei aqui na ministração, Geu nem era conhecido. Passou-se o tempo, Elias morre, Deus levanta Eliseu, Deus dá ordem a Eliseu: faça aquilo que eu mandei Elias fazer. Vai lá, levante um homem chamado Geu, porque eu vou levantar ele para destruir toda a raiz do mal naquele tempo de Israel. Só que como eu ia passar a palavra, eu começo a cada vez mais a acreditar que Deus levanta projeto escondido. Porque no meio de muitos, Deus foi em um lugar que ninguém acreditava, que ninguém dava nada. Chamar um homem e falou assim: a partir de hoje, tu não vai ser mais só um capitão, tu vai ser um rei. Já pensou Deus chegar na vida de alguém e falar assim: a partir de hoje, tu não vai ser mais empregado, tu vai ser patrão. A partir de hoje, como Deus fez com Labandessa, com José, tu não vai ser mais escravo, tu vai ser governador. A partir de hoje, Radassa não vai ser mais uma menina, vai ser uma rainha Esther. O que lá eu sou decano, Deus fez no tempo antigo, é o mesmo Deus que faz hoje. Mas para eu e você viver essa promessa nas nossas vidas, Deus está falando com alguém aqui. Tem que entrar no posicionamento. Pode vir cultuar o Senhor, pode vir dizimar, pode vir se amar. Se não entrar no posicionamento da mandar, eu sou terrestre, vai ficar tudo aqui no mundo espiritual preparado. Mas se tu não entrar na posição no mundo espiritual, aparecer na terra, tu vai ficar como muitos outros, cheio de promessa, mas frustrado. E Deus está falando com alguém nesse dia chamado hoje. As ferramentas que eu te dei é para continuar usando. É para continuar exercendo. Porque no mesmo lugar que estava lá José no capitão, foi o mesmo lugar que Deus derramou a honra. Não precisou José se promover. Não precisou ele ir a nenhum lugar para dizer que ele podia, que ele fazia, que acontecia. Deus simplesmente chamou e observou: vocês aí é o meu escolhido. E Deus está falando com alguém nesse dia chamado hoje. Que aqui tem a escolha de Deus. Que Deus vai surpreender na terra. Porque o projeto é ainda maior do que tu pensa. Deus confiou a ferramenta, essa irmã que está sentada do lado do rapazinho, do senhorzinho de cinza, a irmãzinha que estava na intercessão. Deus confiou na tua mão um som de cura muito grande. Decoiandê, comanai, eu sou derreço. Só que Deus fala assim para ti, mulher, que Ele quer mais posição tua, lebaia, comanassi. Porque o que Deus na tua vila vai incendiar muitas mulheres que estão mortas espiritualmente, de comanassi. O caminho ainda é largo. É grande, grandes é as obras que eu vou te levar. Até em presídio Deus quer te levar também, alabaia comanassi. Só que Deus, irmão, sabe que labaia comanassi é como se o adversário quisesse travar os teus caminhos, labandesse. É como se tu lá eu só recebe de Deus ao chão, mas tem algo que te trava e tu não consegue fazer o que Deus manda, labandesse comanassi. Só que Deus fala assim: toma Tito um passo de fé, alabácia, para eu fazer alabaia comanassi. Um grande lá eu sou decano do projeto acontecer de comanassi. É como se na tua mão, labácia, há uma espada tão grande, tão grande, tão grande, mas o inimigo tenta fazer tu achar na tua mente, de comanassi, que tu não tem capacidade para entrar na guerra, labandesse. Porque Deus só acenda na tua vida, já quebrei bruxaria, labaia comanassi, já quebrei alabaia eu sou de comanassi, espírito lá eu sou de infarto, de comanassi, já quebrei lá eu sou laço de acidente, de comanassi. Porque tu ainda tens mulher, labandesse. É Deus vai dizer para ti que tu és profetisa do Senhor, de bandácia. Abre tua boca neste lugar, porque eu vou te usar para confundir as terras. Lá eu canto, eu sou terrestre. Eu vejo um anjo na tua frente, de comanassi, e esse anjo vai abrir tua visão espiritual para tu ver o oculto profundo e escondido. Ramando que eu sou terrestre, charamandá comanassi. Porque Deus fala assim: ajuda essa mulher, eu sou a pastora da obra, ramanassi, porque eu vejo um fardo muito grande nas costas dela, e tu vai ser aquela, eu sou terrestre, que vai estar ali na retaguarda como um anjo na parte dele aqui na terra, para guerrear desse projeto. Deus fala assim: tu és coluna, tu sabe que eu te mandei tu me descender por essas vidas, por essa obra, e porque muitas das vezes, eu sou deixa o inimigo trazer teu coração. Labaia comanassi. É como eu vejo assim, pessoas que dizem assim: labaia comanassi, o que ela está fazendo ali? Deus está falando assim: abre tua boca, labandesse, porque eu vou te dar estratégia, levantasse. Porque tu se preocupa até com o que vão pensar. Deus fala assim: abre tua boca, porque eu vou te edificar. Eu vou falar, eu vou fazer, eu vou cortar o laço, eu vou libertar, eu vou salvar. Só se posiciona, labande como eu sou terrestre. Aleluias. Eu não vou tomar mais o tempo dos irmãos. Eu creio que Deus já falou ao meu teu coração. Só falar para esse irmão que está, com a presença de Coríntios: eu vejo Deus na tua saúde.
Alabai, choquiomanas. Deus fala assim que ele está entrando no teu rim. Alabai, comanas. Eu vejo assim, Deus libe comanas. Ele tem até na tua coluna, Ramande comanas. Eu vejo um anjo assim, cortando muito lá de acidente na tua vida, Ramande. Deus fala assim que não era nem arabate do que andes, para tu estar vivo mais na terra. Lá eu comanas. Mas é porque, ai, você tem um mistério, Ramande. Tem uma obra, Ramande. E grande do que eu faço. É o que Deus quer fazer da tua vida, Ramande. Deus quer te fazer tu ser um ganhador de alma, Ramande. É no de repente, de comanas, que Deus vai mudar um cenário na tua vida. É um cenário que está travado há muitos anos. Lá vai eu comanas. Porque a promessa que Deus te fez, que tu seria um empresário, mas passou o seu tempo, tu começou só a perder. E tu falou assim, eu quero dar aquela promessa de comanas. Porque então pensando na tua vida, lá vai eu sou te usurpou. Ramando que eu, mano, eu sou de resto. Sabe Deus fala assim pra ti, lá vai eu sou de canto, desce tu mais a catoleiro, porque eu quero tirar os tampões do teu ouvido no mundo espiritual, porque tem algo que te oprime e não deixa tu escutar a voz do Senhor. Olha vai eu comanas. E Deus fala assim pra ti, somente desce tua casa do oleiro, Ramando comanas, porque eu vou fazer um reboliço e eu vou te dar uma unção para tu ministrar a palavra, porque eu te quero tu ministrando a minha palavra. Ramando que eu, mano, eu sou de resto. Deus manda falar para vocês, casal aí, a light, que para vocês para um grande testemunho de comanas. Deus fala assim que aqui só é só um tempo de aprendizagem, mas Deus manda dizer para ti que Ele vai te dar o teu próprio ministério de comanas. É como se fosse uma junção por um tempo, porque é a propósito de Deus. Talvez lá na frente alguns não vão entender, não vão gostar, vai criticar, só que Deus fala assim, eu te contei um segredo por esse dia no teu coração, e tu até lá, eu só se perguntou, pai, eu vou ter que fazer isso, eu não sei como que eu vou ter que dizer, e tu conseguiu falar para ela. Sabe que Deus fala assim, lá para você se preparar, porque o que Deus tem com você não é só em São Paulo. Deus me mostra que vai chegar na tua vida ainda uma unção de apóstolo. Eu vejo lá para tu vontade. E Deus vai te usar com a unção lá, tão grande, tanto de prosperidade, tanto de libertação e tanto de restauração lá, Pai, comandas. É como no teu coração tu começa a ministrar, mas tu fala, Senhor, eu quero que o Senhor me use mais. Eu não quero simplesmente ser usado no básico, eu quero ser usado no profundo. Deus assim, eu estou abrindo a porta de um curso chamado teologia, e tu vai fazer porque é necessário, tu fazer esse curso, porque desse curso eu vou levantar algo maior no teu ministério. Ai, eu como Nelson de resto. Eu vejo pessoas que baixam no teu nome com falsidade, tu sabe que é falso, mas no negócio de vocês eu vou converter um por um de comandas. E Deus vai assim, te preparar, porque eu vou te dar uma unção lá de sabedoria tão grande de comandas, que até lá você tem que ir de coração duro de Faraó, vai começar a dizer assim, esse homem carrega algo diferente. Eu quero conhecer quem é esse homem de branco, que ele tanto fala, quem é esse Deus que ele serve. Lá vai eu comandas. É Deus assim para te preparar, porque eu vou mudar corações através da tua vida, porque tu tem que dar um posicionamento que muitos aqui eu já mandei entrar, não quer entrar. É como se tu está como Neemias, estou levantando os muros e alguém falando assim, para de ser besta, para que ficar falando esse tempo todo? É alguém tentando te desanimar, falando que tu está perdendo tempo nesse lugar. Lá bandece. Será que Deus vai ser assim como Neemias? Eu serei contigo para levantar essa grande obra. E continua no teu posicionamento, porque Deus fala assim, eu vou colocar a chave de um carro tão lindo na tua mão, que muitos vão dizer assim, mas como é que pode ele estar com esse carro e morando nesse lugar tão lindo? Deus fala assim, vou eu mudar o teu endereço. Lá bandece. Então eu faço rebanho na tua vida financeira. Lá eu comandesse. Hoje, depois do conta, eu sou um pouco que tu tem a tua conta, mas amanhã eu estou entrando em lares. E tu levando a palavra, levando cesta básica, como tu falando no teu coração, vai. Eu quero que o Senhor me abençoe tanto, eu quero entrar em lugares de comandança e dar tudo aquilo que um dia eu precisava e não me dar. Ai, eu comandança, porque que era para tu não imagina o processo de escassez que tu passou. Tanto que tu falou assim, eu levanto alguém para me ajudar. E tem pessoal da igreja no teu início de convenção que vai estender a mão, ficou observando para ver se tu ia realmente suportar, ficar firme na mão de Deus. Tem irmãos que tu tem um testemunho tão lindo de superação que tem gente que nem imagina o porquê que tu prega com tanta, sabe, força, com tanta garra, porque tu passou por algo lá atrás que te forjou para ser quem tu é hoje. É Deus falando para esse lugar aqui, ei, respeito quem tem história, porque cada um que eu levanto passou por algo lá atrás que ninguém viu. Porque é necessário ter raiz. É necessário ter raiz. Sabe que Deus me mostra na tua mão de prova uma faculdade de comandante terrestre. Deus fala assim, continue sonhando, sonha e pisar alto. Tem alguém que fala assim, de comandante, ela gosta de tirar onda, só porque ela tem um dom do louvor, ela gosta de dizer que ela prega, ela fala. Tem gente que não entende o tamanho da tua vocação que tu carrega, mulher. Da guerra que tu comprou, até do que tu abriu mão, botou hoje em cima aqui desse altar, lá, de comandante.
Só que Deus fala assim, que dias virão, eu sou novo na tua vida, que as tuas lágrimas serão enxugadas, e todo o teu guarda-roupa, tudo como tu for para o Senhor, meu closet, Pai, minhas tudo assim, ainda é pequeno, porque eu vou fazer da tua vida, porque eu vou te entregar um dom que tu ainda não tem, alabandece. E esse dom vai ser a junção para fazer uma reviravolta tão grande no ministério de vocês, porque quando vocês casou, alabandece, tu falou assim, eu quero casar por propósito, lá e eu como nasce, e Deus fez lá, eu sou uma reviravolta, porque estava um de canto, o outro de outro, Deus criou uma situação para unir o que era improvável. E Deus tem fechado a boca de música que falou que esse projeto, esse casamento era só mais uma, lá eu sou vontade da carne, lá bandece. Tem alguém que falou assim, da como eu sou terrestre, eu acho que ela está sem visão, lá bandece. Eu acho que ela está se precipitando, lá, vai, eu sou mies. Mas eu mandei você para ti, mulher, levantar, eu sou de canto. Volta a estudar, racomanas. Coma muito esses livros que estão na tua frente, porque eu vou te dar uma profissão que pouco da tua família vai poder chegar, porque a promessa que eu tenho contigo é grande. E tu ainda vai ter condições de brancar os tons da miséria, viu? Porque eu vejo a tua família como se fosse a família de gente pagã. Gente que não quer buscar Deus, gente que só quer ter tudo na facilidade, gente que quer viver no vício, viver no meio de jogos. E Deus é assim, no meio desses todos, levantando como Jó, para tu quebrar toda a raiz do mal, para tu fazer a limpeza na história, e até da tua vida eu vou mudar uma geração. Aleluia. E assim eu creio que Deus já falou no meu teu coração. É um posicionamento, é uma disposição de você entrar com coragem naquilo que Deus mandou você fazer, para que tudo aquilo que Ele tem para fazer, que Ele cumpra. Mas o que estiver te impedindo, arranca. O que estiver te travando, arranca. Porque para Jó chegar onde ele chegou, ele teve que matar um por um. Deus mandou assim, Jó, mata todos os profetas de Baal. Jó, eu quero que você extermine todos os reis que estão matando aí as mulheres de Israel. Porque Jó, a missão de Jó não é simplesmente chegar assim e abraçar o povo, não. Era pegar tudo que estava em pecado e tirar. Para Deus fazer uma nova geração. É Deus falando assim com alguém assim, tudo que está na tua vida, que está te travando, te puxando para trás, abra a mão e viva o novo na minha presença. Amém? Até aqui, glória a Deus. Assim, agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus.